Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que vai ser o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Estamos muito ansiosas para tudo que iremos viver aqui. Aproveita e já segue o @girlsrun.pod nas redes sociais para você ficar ligado em todas as novidades. Run when you hear that. You better run when you hear that. I said Run when you hear that. You better run when you hear that. run when you hear that. Como você começou a correr? Essa é uma pergunta que com certeza todos nós corredores já escutamos. E antes da corrida, da onde veio a sua paixão ou inspiração para começar a praticar um esporte? Você pode ter várias razões para iniciar, mas com certeza, crescer em uma família que tem a prática de atividade física como um valor torna esse caminho muito mais natural. É sobre a influência da família na prática de um esporte que iremos falar hoje. Bora começar o episódio? Hoje o episódio está muito especial. Primeiro, porque os convidados de hoje são duas pessoas incríveis e para nós é uma honra e alegria sem fim poder contar com eles aqui. E segundo, porque esse episódio é o último da nossa primeira temporada. Eu sei, gente, não é para ficar triste, já já a gente tá de volta, mas espero que vocês gostem muito porque a gente quis fechar com chave de ouro. E para que isso acontecesse, a gente está trazendo os responsáveis por fazerem com que nós duas hoje estejamos tão inseridas no mundo do esporte. A gente tá aqui com a minha mãe, Juliana. E com meu pai, Sérgio. Oi, Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Obrigado, é um prazer. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada com esse convite, é um prazer. A gente está muito feliz, gente, de ter vocês aqui. E aí, antes da gente começar a falar sobre o tema do episódio de hoje, a gente quer que vocês contem um pouquinho para as nossas ouvintes quem são vocês, além de serem o pai da Marcela e a mãe da Mariana. Além da mãe da Mariana, eu sou uma pessoa que adoro plantas, talvez como resquício da minha formação de engenheira agrônoma. Adoro esportes, adoro acompanhar esportes também, gosto muito de futebol e de tênis. E dentro da corrida, a corrida entrou faz 10 anos que eu corro, e eu sou uma corredora amadora, mas amadora. Sempre foi diversão e foi um esporte onde eu me encontrei. Bom, eu venho de uma família que sempre foi muito ligada ao esporte, o lado da família Fante, né? O lado da família César, que é da minha mãe, nunca foi muito adepto de práticas de esportes. Só de comer comida, né, pai? É. Do lado da família mineira, era só comer bem. A minha mãe era mais especialista em engordar. Cervejinha. Minha mãe era especialista na cervejinha e nas frituras. Comida engordativa, fritura e tudo. Mas o meu pai e sempre foi muito ligado a isso, já por tradição até do meu avô, do meu nono, né? Uma família que a gente já veio desde sempre no esporte. E eu cresci nesse meio. Eu cresci no meio do esporte, eu cresci dentro do clube, eu cresci dentro do Palmeiras. Eu frequento o Palmeiras desde que nasci, mas eu tenho o meu registro de associado logo no mês de janeiro, quando eu ia no ano que eu ia fazer 2 anos, então já são 66 anos de clube, né? Praticando esporte a vida inteira. E, inclusive, até o meu currículo, ele, se quiser alguém pesquisar e for ver em LinkedIn, ele vê que ele está já muito apoiado no esporte. Eu traço um paralelo, o que acabou sendo o meu perfil pessoal e profissional, que é muito apoiado no primeiro esporte que eu pratiquei, que era o basquete, logo aos 6 anos de idade. Então, quem quiser olhar, assim, eu me defino como um armador, que no basquete tem o papel de fazer o time jogar, é o cara que é responsável por acompanhar a tática, fazer a leitura do jogo, sem se preocupar em ser o maior pontuador. E daí para frente sempre foi dentro do esporte. E ao longo do bate-papo aqui eu vou poder falar mais, mas a história começou com o meu nono, que era ciclista, passou pelo meu pai, que foi jogador de basquete, também fez travessias a nado da cidade de São Paulo, e continuou comigo e com as minhas irmãs também, que todas até hoje estão no meio do esporte, e graças a Deus as minhas filhas também estão no mundo esportivo. Nem todas, né?
Tem uma que não tá. Mas tem uma que tá tanto no meio esportivo que já serve pelas outras, né? Eu pensei com outra. Tatiana, se você estiver escutando, acho que essa é a deixa de começar a fazer esporte. É. Não, mas o esporte é uma coisa que você tem que trazer dentro de você e ser estimulado pelo pai e pela mãe, entendeu? Em levar, em participar. E se você não faz isso, às vezes a pessoa não pega muito gosto, mas essa minha filha, que não é muito ligada ao esporte, em compensação, ela lê muito, ela tem outras características, né? Mas o esporte que é bom, ela não é tanto, mas mesmo assim, agora ela até tem feito mais algumas coisas e o meu neto, o Arthur, gosta bastante de esporte. Segue bastante, embora ele mora na Alemanha, mas ele segue bastante. Eu acho, assim, ouvindo vocês falarem, eu sinto que quando o esporte é introduzido na nossa vida na infância, é algo que a gente vai mantendo ao longo da vida, né? E parece que ele meio que vira uma parte da nossa personalidade. Então, em casa, meus pais sempre me colocaram no esporte, né, mãe? Desde pequena, eles me colocaram... natação. Exato. Primeiro foi natação, e aí depois, quando eu falei, não quero mais natação... Aí você escolheu. Aí então o que você quer fazer, né, pra se manter ativa e tudo mais. E eu acho que, assim, isso faz com que eu não me vejo sem o esporte na minha vida, né? Eu não consigo imaginar uma rotina em que o esporte não esteja inserido ali. E, ao mesmo tempo, eu vejo amigas que talvez não tiveram essa mesma introdução do esporte na infância e, às vezes, é um pouco mais difícil de criar esse hábito na vida adulta. Mas eu queria saber como é que foi para vocês, né? A infância de vocês já praticavam esporte? Isso foi surgir mais pra frente? Minha mãe, eu sei que jogou tênis há muito tempo atrás, mas como é que surgiu, assim? Qual a primeira memória de vocês no meio do esporte? Não, durante a minha infância, o único esporte foi natação, porque eu fui obrigada a fazer natação pelos meus pais. Mas eles nunca me incentivaram, depois disso, a fazer esporte. E tanto é que na adolescência eu não fiz nada. Aí eu só fui voltar na vida adulta mesmo, que aí eu descobri o tênis, o pilates, fiz um tempo de tênis, até lesionar o joelho. O pilates eu levei mais um tempo e mais recentemente que surgiu a corrida. Eu comecei aos 6 anos no basquete. Até naquela época nem começava nessa idade, mas o meu pai era amigo do Bauru, que era o técnico, foi meu primeiro técnico no clube da categoria de base, e abriu exceção para que eu começasse aos 6 anos. Só que aos 8 anos, o meu horário no colégio mudou e eu passei a ter que estudar num horário em que não era compatível o treino do basquete. Porque a gente morava em Pinheiros e eu treinava no Palmeiras, tinha que pegar ônibus, não era tão simples assim. Aí meu pai falou, bom, não tem como basquete, o que tinha opção de manhã era natação. Aí eu fui para natação. Dos 8 aos 10 anos eu fiz natação, porque depois aos 10 eu pude voltar ao horário da escola para o basquete. E na natação também, eu não gostava muito, porque eu sempre gostei mais de esporte com bola, um esporte que envolve disputa, envolve estratégia. E a natação, assim como a corrida, é um esporte em que você não tem que chegar na frente do outro, você tem que ser o mais rápido que você puder chegar. Né? Então eu nunca me dei bem com esse tipo de esporte. Além do que a natação, o Palmeiras não tinha piscina aquecida, era um frio desgraçado. Nossa Senhora, Deus me livre. O clube nessa época não tinha. E os clubes até fechavam no inverno, só ficava aberto para treino. E eu ia treinar de manhã, chegava às 7 e pouco, e além de tudo, a gente tinha uns primos que eles eram da Federação de Natação. Um era juiz de largada, que dava o tiro para o pessoal pular, e a esposa dele era cronometrista. E o cara que era o técnico no Palmeiras, que era o pod boy, era amigo deles. Aí eu chegava, qual era o prêmio? Eu tenho que passar baliza porque tem que forçar o cara. Aí o frio desgraçado, eu aguentei um inverno, eu fiquei 2 invernos. Depois falei, não dá mais, mas aí voltei a poder jogar o basquete, que era de tarde. E aí continuei sempre a vida inteira praticando alguma coisa. Meu pai, ele, acho que depois de muito tempo, né, pai mais velho foi tênis, que foi uma nova paixão. Porque eu, assim, como competição, eu fiz o basquete até a idade do juvenil, depois eu não era bom o suficiente para continuar com a carreira, né, para ser atleta. Também nunca tive muita
lá para trás não tinha muita vocação e disciplina para atleta, não. Eu não era muito daqueles. Na hora de educação, da parte física, eu era aquele que contava errado, fazia menos. Às vezes você tem mais facilidade e habilidade, você me engana do outro lado. Depois eu fiquei muito tempo assim, jogando futebol, praticando esporte, mas não com treino, não com muita continuidade. Isso foi até um dia que eu comecei a me machucar jogando futebol de salão, não conseguia mais ter agilidade para escapar de pontapé. Virei para um amigo meu e falei, cara, não dá mais, eu vou, acho que jogar tênis. Tênis, cada um tá de um lado, ninguém vai me machucar e vai ser melhor. E aí eu fui numa locadora de vídeo, aluguei uma fita do Kirmaer que ensinava como jogar tênis. Porque de pequeno eu gostava do tênis, acompanhava, mas era um esporte caro para praticar. No Palmeiras você tinha que pagar a parte. Meu pai não tinha como pagar a parte, então eu nunca joguei tênis de garoto. Aluguei a fita, vi como é que fazia, e eu e meu amigo a gente foi para a quadra. E eu joguei tênis por mais de 30 anos. Foi meu último esporte de continuidade. Agora eu tenho uma série de limitações de coluna, uma série de fatores aí que me impedem de jogar tênis, de fazer algum esporte, mesmo corrida, essas coisas. Então eu nado também, mas não parei de ter atividade, entendeu? Corrida, tênis e natação é esporte em comum aqui, então, né? Todo mundo já praticou. E é uma pergunta, né? Acho que a Juliana não teve tanto essa questão dos pais, além da natação, né? De te incentivarem tanto ali na questão dos esportes. Meu pai já teve um pouco mais. E como é que vocês passaram isso pra gente, né? Tipo, foi de forma intencional? Como é que foi levar o esporte para os filhos? Então, quando a Mariana era bem pequena, que a gente achou que ela já estava na idade de aprender a nadar, para se virar, pelo menos saber se defender na água, saber estar numa piscina, isso foi meio que imposto. Não, vamos ter que aprender a nadar. Mas aí, a hora que ela aprendeu e viu que não era esse o esporte que ela gostava, aí acho que foi dela mesmo. Ela já se interessou por outra coisa e foi dela mesmo. Aí não, então eu quero fazer ginástica. Só que é o que o Sérgio falou. Tem toda essa coisa de você apoiar, de levar, de participar das apresentações, de dar todo o suporte. Então, esse apoio ela sempre teve. A gente sempre teve presente nessas atividades. Mas acho que foi ela mesmo que, depois da natação, resolveu que queria continuar fazendo alguma coisa e escolheu a ginástica. Eu só queria fazer um adendo aqui, porque assim, quando minha mãe fala que a natação eu comecei bem pequena, é bem pequena mesmo. Eu acho que uma das primeiras memórias da minha vida sou eu na água com a minha mãe, porque a gente fazia a natação juntas, né? Eu era muito pequena, não tinha como... Não tinha como ser uma criança de 3 anos nadando sozinha. Então era uma aula bebês e mães. E é engraçado, assim, acho que é uma das minhas memórias mais novas. Não sei se eu tenho alguma antes dessa. E aí eu não lembro, mas eu fiquei até uns 7 anos na natação. É mais ou menos isso, né? É, isso mesmo. Que eu lembro que foi quando eu falei que eu não gostava. E na ginástica, minha mãe me acompanhava tanto, gente, que ela ganhou um ano o prêmio de mãe do ano. De tanto que ela dava presente ali nas competições, ajudando, apoiando. Então, de fato, tem toda essa parte, né? Esporte não é só incentivar e falar, vai, levar, buscar, pagar, né? Tem todo um suporte para além do incentivo moral, assim. Aqui em casa as coisas acabaram acontecendo meio que de uma maneira natural, né? Porque como o esporte já estava um pouco dentro da família, e as minhas irmãs fazem patinação no Palmeiras, a gente sempre conviveu muito dentro do clube, as meninas também, era uma coisa meio que natural. Então, natação era a necessidade de saber nadar para poder ficar na piscina, porque a gente frequentava o clube praticamente todo sábado e domingo. E na piscina, então, para que elas pudessem se virar sozinhas na água, então foram aprender e fazer natação, até pela necessidade de não se afogar, né? Então, essa é uma primeira preocupação. Depois, convivendo dentro do clube, convivendo com as minhas irmãs que também patinavam, patinação veio no bojo
porque a família toda meio que patina. Eu nunca patinei, eu joguei hóquei no gol. Nossa, que legal! Eu nunca tinha ouvido isso. Desculpa, mas achei muito legal. Que interessante. Então, é que assim, eu joguei hóquei no gol porque na época de juvenil... Não era hóquei no... É importante falar, lá no Palmeiras tem uma modalidade que não é o hóquei no gelo. Ah, eu sei, mas... de roda. mas eu não sei... Não, é de assim, rodas, é diferente, né? Não é tanta gente que faz. É o hóquei de patins tradicional, né? Nem o inline que existe agora. Naquela época não existia inline. E o que acontece? No hóquei era obrigatório ter um goleiro reserva. O time não podia jogar sem goleiro reserva. E aí as minhas irmãs patinavam, meu pai era diretor na patinação também, e o cara que era do hóquei pediu para mim ficar de reserva, garantindo que eu não ia precisar jogar, porque era só para cumprir tabela. Na época o Palmeiras nem tinha um time muito bom de juvenil. Aí o primeiro jogo a gente perdeu, no segundo jogo o goleiro não apareceu. Aí o cara chegou e falou, você vai ter que jogar. Aí eu arrumei um outro cara que jogava basquete comigo para ser o meu reserva, com a mesma promessa que ele não ia ter que entrar para jogar, e fui jogar. E assim, eu não conseguia ficar para atravessar no intervalo de um lado da quadra para o outro, o pessoal me ajudava, porque sozinho eu não ia. No hóquei você joga, o goleiro se protege com umas perneiras, com uma série de coisas, porque aquela bola machuca pra caramba. Eu, quando ficava agachado, eu caí, então eu optei por jogar ajoelhado, que eu conseguia me defender melhor, porque eu conseguia me movimentar, só que com isso a coxa ficava aparente, a desgraçada da bolinha, quando batia na gente, machucava para danar. Tive que jogar todo o campeonato, porque o goleiro nunca mais apareceu, mas eu nem gostava de jogar no hóquei e também no futebol nunca gostei de ser goleiro. Então eu teve essa aventura. E aí as meninas sempre foram praticando alguma atividade. Na verdade, o que a gente sempre procura fazer é assim, encarar o esporte com seriedade e responsabilidade. Não obrigatoriamente ser um futuro naquela trajetória. Então, o que a gente falava, quer experimentar fazer ginástica? Vai fazer por um ano. Vai até o fim, vai até o fim. No final do ano, pode optar, quero continuar ou não quero. Mas nunca desistir, porque eu acho que uma das coisas que o esporte também dá é essa disciplina de você assumir compromissos, ter responsabilidade, né? Então, essa formação toda que eu tive através do esporte é o que eu quis passar para elas. E incentivando, em poder levar nos horários de treino e acompanhar. Então, por exemplo, você também fez ginástica olímpica. A sua mãe deve saber. 6 anos. Não, e a Mariana também, e a Juliana deve saber o quanto é chato assistir campeonato de ginástica. Então, falou mesmo. Mais ou menos umas 3.200 crianças fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Fazendo errado do mesmo jeito, só que a sua filha faz mais errado melhor que o errado dos outros, né? Então você passa uma manhã num ginásio, num calor desgraçado ou num frio desgraçado, para ver aqueles exercíciozinhos e bater palma. É exatamente isso. Dentro do esporte, elas também fizeram balé, e no balé tem até uma coisa engraçada, porque na apresentação da Marcela no balé no show, eu filmei a criança errada o show inteiro, que era tudo igual, criança vestida com a mesma roupa de coque na cabeça. Eu quase não prestei atenção para ficar filmando, e quando fui ver, ela estava a Silvana, a minha esposa, falou, não, você filmou o lado errado, ela estava do outro. Não, agora tem que achar o pai da menina e entregar a fita para ele, porque... Mas o compromisso era esse. Quer experimentar a modalidade, experimenta, faz, não falta no treino, faz tudo direitinho. No final do ano, quer mudar? Quer fazer opção? Ótimo, mas não desistir no meio. Porque eu acho que essa formação é importante, essa disciplina de assumir os compromissos. Se você assumir um compromisso, você vai com ele até o fim. Então foi meio que natural a entrada delas no esporte com essa regrinha. Lógico que na fase da adolescência há um afastamento um pouco natural dessa coisa esportiva. Depois tem a fase das baladas, que o esporte acaba sendo outro. E depois tem o retorno. Porque se você coloca lá, né, o bichinho do esporte, se você coloca lá para trás, na infância, normalmente
ele é levado para o resto da vida. Para a saúde, para a diversão e também para a convivência social, né? É uma coisa que eu acho que sempre foi importante lá em casa. Eu fiz esporte desde pequena, acho que teve a natação, que eu não gostava muito, mas eu era boa. Mas mesmo assim, a hora que eu pude sair, eu saí. A ginástica olímpica que eu gostava muito, eu era boa no começo, depois não era mais. E aí eu quis sair, mas assim, depois de 6 anos, e também sempre só podia sair no final do ano. O balé que eu odiava, eu comecei o balé, eu odiei, foi um parto, eles me obrigaram a ficar até o final, eu fiz a apresentação de final de ano, eu detestava, eu ficava de castigo no balé, porque eu causava um pouco caos na sala, todo mundo queria fazer bonitinho, eu queria ficar conversando, eu achava um saco, eu achava um chatíssimo. E aí, mas eu fiz a apresentação de final de ano, que eu lembro que eu odiava, lembro direitinho da roupinha roxa, nossa, eu tava, tipo, feliz de ter acabado aquele... Mas assim, sempre teve, eu acho que sempre teve lá em casa, também tinha que fazer algum esporte, acho que até a adolescência, eles sempre passaram isso de a gente não era, assim, não tinha opção de ser sedentário. Alguma coisa você tinha que fazer, beleza, você não gostou mais do tênis? Você não quer mais a ginástica olímpica? Qual você vai? Aí eu fui pro tênis. Agora vai não sei o que, a patinação. E sempre teve, e eles sempre tiveram presentes pra assistir também, o que era muito legal. Assim, meu pai, eu lembro que meu pai me levava sempre nos treinos da ginástica olímpica, esse negócio de, ai, tá frio, não quero ir? Vai mesmo assim. Então acho que mesmo não sendo, eu nunca senti uma pressão de performance, nenhum esporte que eu tava. Até a ginástica olímpica era um ambiente até um pouco tóxico ali, porque tinha muita mãe que pressionava muito a performance, não sei o quê. E lá em casa nunca tinha de eu ser a melhor, de eu passar de nível, mas tinha a pressão de você tem um compromisso, você vai. Então, assim, não tinha com a entrega, mas sim com a disciplina, né? Eu acho que isso foi muito importante, porque foi muito mais fácil voltar para o esporte depois. É algo que naturalmente você sente falta, e não só por isso, mas eu acho que em casa, ver também o meu pai, além de ter esse incentivo, acho que eu sempre vi meu pai praticando atividade física, né? Então, todo final de semana, da minha infância inteira, sábado e domingo, podia fazer, exceto se chovia, né? Mas assim, tava tempo bom, meu pai tava no tênis. Então, era assim, eu não precisava nem perguntar onde ele tava de sábado e domingo de manhã, porque ele ia jogar tênis. E eu sempre cresci muito vendo o esporte sendo inserido, né, de alguma forma. Então, acho que isso também dá um exemplo de que é algo que faz parte da vida adulta também, né, que é um negócio positivo. Então, acho que além de ter o incentivo de fazer, também tinham o exemplo dentro de casa de ver alguém fazendo, né? Que também ajuda bastante. Eu acho que esse exemplo é algo bem importante, assim, eu lembro bastante também de quando eu era mais nova, minha mãe e meu pai também estavam jogando tênis, era uma época que os dois iam jogar, eu lembro que a gente ia pro clube também, então tinha toda, e acho que é isso que é legal, né, porque também acaba tendo todo um momento em família, assim, quando o esporte está inserido de alguma forma nessa rotina, então a gente ia pro clube, aí passava a tarde inteira lá, jogava, hoje em dia também, quando eu vou fazer maratona, meus pais vão me acompanhar. Ano passado eles correram na corrida de 5 quilômetros lá em Chicago, foi super legal. Eu acho que o esporte ele tem esse poder de acabar transformando uns momentos e deixam a gente, assim, como um grupo, né, viver todo mundo o mesmo momento e é especial para cada um de uma forma. Então, eu queria até saber de vocês, assim, quais benefícios que vocês até enxergam na prática esportiva para esse reforço dos laços mesmo, né? Como o esporte ele pode ser também um momento de... Como é aquela palavra? Um tempo de qualidade da família junto, assim, além de outros ambientes. Eu acho que é isso mesmo, é um tempo de qualidade, que daí acho que todos ali têm um objetivo em comum e todos se esforçam, se apoiam. E como você falou em Chicago ano passado, foi gostoso, estava um frio, todo mundo acordou e foi e correu os 5 quilômetros, cada um do seu jeito, cada um do seu ritmo, e no final foi super legal, e estava todo mundo junto. E fora isso que para você conseguir fazer isso, tem todo uma preparação, né? Então você tem que se preparar para isso, ter uma disciplina para você conseguir fazer isso, e você vai conversando, você fez isso, eu fiz aquilo, como foi seu treino? Acho que é enriquecedor para a família, para o ambiente familiar, vai criando laços realmente. E acho que até isso que o Sérgio falou, né, que teve essa fase minha e da Marcela, uma fase mais da balada e agora de retomar o esporte. E eu vejo muito isso, como a família ela passou a ser um ambiente muito mais, assim,
que eu passo mais tempo, né? Mais tempo de qualidade também, a partir de agora que, tipo, voltei pro esporte, parei de sair tanto, agora quase não tô saindo. Então eu fico bastante em casa, acaba que esses jantares mais cedo de massa um momento compartilhado, né? Então não só o esporte em si, mas é verdade, a preparação ela une bastante também. Não, foi uma fase, tinha que passar por essa fase. Essa fase de balada, tinha que passar por essa fase. Mas eu acho que o esporte realmente favorece esses laços mesmo. Eu entendo que assim, o esporte é a melhor forma de educação para as pessoas. Isso acho que é para o mundo todo, né? Talvez hoje alguns tipos de esporte de alto nível, de alto desempenho, até pode desencadear muita competitividade, algumas coisas que não são tão boas e produtivas. Mas o esporte, na concepção da minha família, ele é o que melhor forma as pessoas. Então, eu, por exemplo, nunca fumei, né? Meu pai também não fumava, minha mãe fumava, meu pai não, mas eu nunca fumei porque a idade em que se começava a fumar na minha época era a idade em que eu já jogava basquete. Por jogar num clube, treinar num clube, você está 500 furos acima de qualquer um que vai jogar num colégio. Então, no colégio, você já fica meio conhecido por ser o cara bom do basquete. Então, você já tem uma forma de se afirmar que não precisa ser fumar para chamar a atenção das menininhas, né? Depois, o esporte traz muitas lições para a vida, te ensina a aprender, te ensina a ganhar, te dá disciplina, te dá comprometimento. Você percebe que o desempenho está atrelado a você se empenhar no treino. Se você não treinar bem, se você não tiver dedicação, você não alcança resultado, né? Embora meu pai sempre foi muito ligado dentro do clube, às diretorias, ele nunca interferiu junto a nenhum técnico para nenhum favorecimento, né? Então, aqueles que chegavam, não, meu filho joga melhor, ele tem que ser o titular. Não, meu pai sempre deu autonomia para o técnico e você tem que obedecer o técnico, né? E era uma época totalmente diferente de hoje, quer dizer, você tinha, no treino de basquete, se você chegar a ser atrasado, o cara mandava você ficar subindo e descendo a arquibancada como uma punição por atraso. E às vezes ele esquecia você lá, você ficava 20 minutos subindo e descendo aquela escada, até que o cara lembrava que tinha mandado você de castigo e não tinha um pai para ir lá falar, nossa, você fez meu filho ficar subindo e descendo, né? Eu também tive, além dessas ligações, eu vejo que isso me ajudou muito na vida profissional, de responsabilidade com o trabalho, de compromisso, de horário, né? De horário até em casa acho que eu sou chato demais pela pontualidade, entendeu? Em cumprir tudo. E ter essa coisa de você ver que quem se empenha, quem se dedica, tem resultado. Então, se você profissionalmente se dedicar ao trabalho, se dedicar à sua profissão, você vai colher resultado, assim como no esporte. Então, essas coisas é que fizeram com que eu senti na minha própria vida reflexos positivos e fiz questão de passar isso para minhas filhas, né? Porque o esporte te dá toda essa vantagem de se relacionar com outras pessoas, igualdade entre as pessoas, porque você convive com pessoas das mais variadas classes, né? Mesmo num clube que às vezes tem essa coisa de um poder aquisitivo porque precisa pagar uma mensalidade, mas existia o sócio militante, que às vezes são pessoas de origem mais humilde, mas que tinham mais habilidade e que frequentavam o mesmo clube que você, jogavam no mesmo time que você, treinavam junto. Então, às vezes, você tinha lá tinha um garoto, eu lembro dele, o Gildásio, que ele era filho do cara que era o zelador do ginásio do basquete do Palmeiras, né? Como o pai do Andy, que era faxineiro lá no coisa. E não é mais uma coisa, né? E aí você estava no meio do treino, ele estava jogando, você estava no banco, o cara falava, não, entra no lugar dele. Ele tirava a camiseta dele toda suada, você vestia em cima e ia jogar. Não tinha esse tipo de coisa. Então, o esporte te dá todas essas vantagens. E o convívio familiar, ele é muito mais saudável, porque, primeiro, você não tem um único assunto,
não fica só focado, às vezes, na cobrança do desempenho da escola, das notas, o teu universo se amplia, né? E você também percebe que os valores do esporte estão sendo incutidos dentro da sua família sem que tenha aquela imposição. Eles vêm meio que com naturalidade. Então, eu acho que são todos os pontos positivos. Eu acho que é legal falar, né? Porque o meu pai, principalmente a família do meu pai, o meu avô, como ele falou, era diretor do Palmeiras, e aí minhas tias foram muito inseridas na patinação. Então, o esporte unia a família inteira, porque meu avô virou diretor da patinação, as minhas tias, as duas patinavam, né, em nível competitivo, e a minha avó, então, participava fazendo as roupas. O meu pai, ele era o DJ, né, pai? Então, meu pai não patinava, mas ele ia, e era uma Eu época que a fazia patinação... toda a parte de sonoplastia do show de patinação. Então, eles Eu cresceram na viajava todo estrada. mundo junto. Porque eles faziam um show que chamava Periquitos em Revista, que aí todo final de semana era algo que em São Paulo era um show que rodava o Brasil. Então eles cresceram muito na estrada e a gente viveu um pouquinho isso depois, também anos depois eu e a minha irmã quis fazer patinação, aí minha mãe ficava lá com as mães também no fundo, meu pai estava mais inserido na diretoria do Palmeiras também, então a gente teve de fato, era uma época que a gente fazia muita coisa junto e não necessariamente praticando o esporte, porque eles não praticavam, eu e a Rafa, a gente patinava, mas só de estar todo mundo ali junto, vivendo alguma coisa, era super legal, assim, eu unia a família inteira, porque minhas tias estavam, mas tudo bem que aí também ficava só em assunto, né, porque sentava na mesa da família, era só falar de patinação, também não é que tinha tanta variedade de assunto também, mas era gostoso, assim, então eu acho que de fato une, e hoje teve a fase da balada, e hoje eu reparo também que é natural, assim, quando a gente fica mais vinculado ao esporte, você busca ter hábitos mais saudáveis, mas eu não sei se também é o esporte ou se também é a fase de vida que a gente tá, que eu acho que a gente tem a fase da balada, que sai muito de casa, muitos amigos, aí você entra num relacionamento sério, você tá mais velha, mais cansada, então naturalmente, no nosso caso, a gente não mora com os nossos pais, então você acaba arranjando mais motivos para fazer coisas junto com os pais, que não necessariamente estão atreladas ao esporte, mas acho que o estilo de vida influencia também nisso. Mas, de fato, acho que criar relação dentro do esporte para a família também é muito gostoso, que é no esporte isso que tira um pouco a pressão, né? Entra um pouco mais a diversão. No nosso caso, que vocês dois nunca foram pais que pressionaram a gente para performance, né? Que eu acho que existem os casos em que muitas vezes o pai vira quase que o treinador e existe uma relação muito mais profissional que não é o que a gente passou como experiência, que é importante dizer isso, né? Que pode acontecer também. Exato. Nossa, é exatamente isso, Má. Meus pais nunca me pressionaram para nenhuma performance, assim. Mas eu acho que a constância, né, de continuar fazendo esporte. Então, por exemplo, o tênis, acho que eu fiquei uns 4 anos, inclusive quando foi começar essa fase de competir, eu não queria, assim, eu não gostava, né, mãe? Eu não gostava muito de competição, então eu não queria, enfim, participar do time, do clube, acabei saindo do tênis, fui pro vôlei, mas sempre foram esportes, eu acho que não teve nenhum que eu fiquei pouco tempo, né? Todos foram esportes que duraram pelo menos ali uns 3 anos. E essa constância ensina muito sobre disciplina, né? E acho que é uma coisa que o Sérgio estava falando, que é um valor da família e, enfim, né? É um valor que às vezes os pais querem ensinar, mas deve ser difícil, né? Como você ensina uma pessoa a ter disciplina, assim? Como você introjeta isso nela? Deve ser algo complexo de se fazer, ainda mais às vezes na escola, a criança não gosta de estudar, enfim, acho que o esporte, você tá ali fazendo algo que você gosta, que você escolheu fazer, né? Quando é um esporte que você tá escolhendo, e essa consciência de se manter ali, de ensaiar, de estar indo nas aulas, chegar no horário, querendo ou não, vai criando esse senso na criança, né, de disciplina, de obediência também, né, acho que o esporte ensina bastante essa questão da hierarquia, então a gente tem que obedecer o que o técnico ou o que o professor está falando, principalmente num time, né, para que a coisa funcione, e eu sinto muito que essa interação em grupo também ajuda muito a gente depois, futuramente, a lidar com outros ambientes que o grupo é muito importante, como numa sala de aula ou num trabalho. Então, de fato, o esporte tem muito esse poder, não, obviamente, não só na corrida, mas vários, de ensinar habilidades e, enfim, valores que a gente vai ter que usar mais tarde na nossa vida. Um negócio legal, assim, do esporte, você ser um atleta de ponta, você ser um atleta profissional, é um nível de dedicação que eu acho que realmente é para poucos. A pessoa tem que nascer com alguma coisinha a mais para ter esse nível de exigência que precisa ter para isso. Eu não tinha isso. Meu pai até gostaria, porque meu pai, assim, quando eu comecei no basquete com 6 anos, o
O meu pai já foi no quintal de casa e montou um aro de basquete para lá. Eu gostava de brincar lá, mas assim, com os amigos lá brincando, meu pai queria que eu treinasse. Eu não tinha, né? Eu sou mais ou menos da mesma geração do Oscar. O Oscar era um cara que ficava treinando depois lá terminava o treino, ele ficava lá arremessando 200 mil bolas, né, para se aprimorar. Eu não tinha essa disciplina. Mas mesmo você não querendo ser um atleta de ponta, eu acho que o esporte acaba colocando você aprender a trabalhar por metas, de objetivos. Você sempre quer melhorar e evoluir alguma coisa, né? Ou para ganhar uma camisa de titular, ou para ser o primeiro reserva a entrar, ou para diminuir o seu tempo, ou para aumentar sua velocidade, para alguma coisa. Depois que eu parei de jogar tênis, eu comecei a nadar, então eu não gosto muito de nadar, não vejo muita graça. Mas hoje é o único esporte que eu consigo fazer desempenhando alguma coisa. Então eu comecei a estipular metas. Aqui a gente tem, no meu condomínio, eu tenho piscina de 25 metros aquecida. Então no meu começo era assim, eu ia lá, fazia 50 e parava. Falei, não, eu preciso fazer 250 direto. Aí você vai criando metas. Teve um dia aqui que na piscina externa eu nadei 4.150 sem parar. Entendeu? Porque você vai estipulando. Então, eu acho que isso também é bom, porque ele te ensina a criar metas e desafios. Porque para você não ficar sem vontade de superar alguma coisa. E o esporte te estimula, mesmo não sendo um esporte de competição profissional, ele te ensina a disputar, a criar metas e objetivos. E isso é muito bom para a tua vida mesmo. Para toda a vida das pessoas tem que ter meta e objetivo. Porque se você não tiver meta e objetivo para viver, você vai viver para quê? Né? E o esporte traz isso de bom. Essa visão de você querer melhorar sempre e não necessariamente ser melhor que o outro, mas ser o melhor que você consegue ser dentro da modalidade que você está escolhendo. Exato. Eu acho que essa é uma frase que a gente fala muito aqui no podcast nessa época, nesse momento da corrida, né, de muita comparação. Acho que isso que você falou faz todo sentido. A gente sempre olhar para a nossa trajetória e tentar ser melhor que nós mesmos. E uma coisa que eu queria falar aqui, que eu acho que é super legal falar um pouco sobre inspiração, para vocês saberem, né, quem está escutando. Meu pai, ele teve um problema, eu não sei direito, não sei se foi na coluna, não sei, mas há uns anos, e ele sempre gostou muito de tênis, e isso tirou um pouco da mobilidade. Então, hoje meu pai usa bengala, né? Ele tem ali, de fato, ele tem uma perna que tem uma perda de força, né? Não sei direito, que acabou ficando com essa perda de força. E isso fez com que ele tivesse, até o último momento, né, pai? Você tentou ainda continuar praticando tênis, só que infelizmente chegou uma hora que não dava mais. E ele poderia todas as desculpas para nesse momento virar e falar, putz, não posso mais praticar o esporte que eu pratico há 30 anos, vou parar. E ele foi para natação. E nesse período da natação, além de nadar esses 4.000 metros, né, eu participei, acho que, de prova no mar. Então, também foi se desafiar em outras coisas. Ele com seus 68 anos de idade, 68? 68. E assim, eu acho que isso é uma coisa que inspira muito, né? Porque eu acho que muita gente coloca diversas barreiras, desculpas. Eu tenho dentro de casa uma pessoa que teria motivos, que teve uma questão de mobilidade e hoje, lá dentro de casa, um dos que mais disciplinados ali com a prática de atividade física, né? Então, eu acho que isso é algo muito legal, né? Tá realmente muito dentro do DNA, sabe? É literalmente ter uma vontade de fazer o que quer, e acho que isso me inspirou muito a ter vontade de ir lá, fazer os meus esportes. Acho que eu nunca tive dentro de casa a corrida, mas eu tive sempre muito essa inspiração de ver o meu pai praticando. Acho que quando eu comecei a chegar nas provas também, meu pai fez questão de, na primeira meia maratona que eu fiz, ele tava lá, foi lá 5 da manhã me ver largar, me ver chegar, no aeroporto foi me buscar, tirou foto, né, ficou acompanhando lá em Berlim, no aplicativo ali na hora, e quando eu chorou quando o meu GPS cruzou a linha de chegada, fez questão de me buscar no aeroporto e tirar uma foto minha, pedir para tirar uma foto minha com a medalha assim que eu desembarquei do avião. Então, acho que também eu sempre tive muito, não só essa inspiração, mas também muito o apoio, e sempre, toda prova, eu tenho também essa questão de assim, eu posso não ser um atleta de performance, mas pro meu pai eu sou a melhor atleta que tem. Então... Nossa, Márcia, você tá falando disso, eu lembrei de um episódio que eu ouvi no Bom Dia Óbvios, agora eu não vou lembrar exatamente quem era a convidada, mas ela falou uma frase que eu achei muito bonita, e que ela falou que quando as coisas estão difíceis, ela joga pra torcida dela, então ela sempre fala, joga pra sua torcida, e eu comecei a pensar isso, então quando
por exemplo, tô numa prova e tá difícil, eu sempre penso nos meus pais, no teu, enfim, quem eu sei que tá torcendo por mim, eu penso, eu vou fazer isso por eles, assim, sabe? Tipo, quero orgulhar essas pessoas. E acho que é muito isso. Quando a gente tava na minha primeira maratona lá no Rio, eu lembro da minha mãe. A gente foi junto pra largada e tava eu e ela, eu com uma cara de desespero, assim, eu tava completamente desesperada. Ainda bem que você tava comigo naquele momento. Desesperada, mas não podia demonstrar o quão desesperada eu estava. Tava as duas desesperadas, assim. Eu não podia demonstrar. E um calor aquele dia, um medo. Você só me olhou e deve ter pensado, meu Deus, boa sorte pra essa menina. Não, tem que dar certo, vai dar certo. Exato. Você nunca foi de desistir, né, Mariana? Então, concluir, você ia concluir de alguma forma. Nem que fosse arrastada, exato. Você nunca foi de desistir. Mas, realmente, estavam umas duas desesperadas naquele dia. Eu lembro que largou, assim, eu tava chorando, eu olhei pra minha mãe, tava ela chorando também. Aí eu, meu Deus, agora seja o que Deus quiser. Não, porque a gente sabe o quanto que a pessoa às vezes se dedica para conseguir alcançar um objetivo. E você, como pais e mães, você sempre tem a preocupação do que pode acontecer se a pessoa não conseguir cumprir aquela meta, né, não conseguir atingir aquele resultado. Então você tem todo esse lado dessa preocupação. E tem o lado do prazer de você ver quando a pessoa alcança o resultado. O esforço, porque a gente procura acompanhar e sabe o quanto é. No caso da Marcela, eu vejo muito o sacrifício que ela faz para poder competir numa maratona e completar o percurso, né? De dedicação, de determinação, são coisas que não sei se eu teria na mesma escala. Talvez eu tivesse para um esporte em que eu tivesse mais afinidade, né? Para correr, com certeza eu não teria, né? Talvez para o tênis, sim. O meu problema de coluna ele só se agravou também por causa do período da pandemia. Porque eu parei de jogar tênis na pandemia e eu acho que se não tivesse ocorrido o episódio da pandemia e eu tivesse parado, talvez eu estivesse jogando até hoje. Porque, por incrível que pareça, o tênis me dava, a raquete na mão me dava mais equilíbrio para andar. Eu corria mais na quadra Meu pai jogava andando. melhor. Era bizarro. Eu falava, gente, ele jogando tênis, ele fica melhor. Acho que naquele lugar ele fica melhor do que andando na calçada, assim. Então são coisas que aí aconteceu a pandemia, tive que parar, não consegui voltar mais. Mas você vai criando novos objetivos. Agora, eu acho que assim, a grande lição que a gente deve ter é essa de você assumir o compromisso que você quer, escolher o esporte que você gosta. Esporte é saúde, sabe? Esporte é vivência, esporte é convivência, né? Então, essas coisas são muito importantes na vida de uma pessoa, né? Eu até hoje eu sigo alguns atletas, por exemplo, eu dou uma dica que é muito legal, o Fernando Meligeni no Facebook, o que ele escreve, os posts que ele faz, contando o lado da vida profissional de um atleta, o quantos desafios eles têm, o papel do pai e da mãe, que no caso de um atleta profissional, o patrocínio é complicado, porque às vezes você tem que investir muita grana, né? Então é legal essa convivência. Eu acho que viver no meio do esporte é a melhor forma de educar e criar uma pessoa, né? Acho que esse é um recado. E hoje para vocês, né? Como é que é vocês verem? Eu acho que eu e a Má hoje tão empenhadas com uma atividade física, né? Porque eu acho que a gente teve uma fase, acho que a Má acho que é menos do que eu de não estar no esporte, de dar inclusive trabalho, né, pai, um pouquinho com balada e bebida, um pouquinho. E como é que é hoje ver a Marcela de hoje nesse mundo do esporte e a mudança que também o esporte trouxe? Como é que vocês se sentem vendo a gente assim? Não, para mim, assim, é um resgate muito grande da continuidade da família Fante no esporte, com a seriedade com que ela está encarando isso, com a disciplina com que ela está fazendo isso. Eu tenho certeza que tanto o meu nono quanto o meu pai, seja lá onde estiverem, vão estar curtindo muito, acompanhando, né? Meu nono, ele acompanhava, ele também foi da Federação de Ciclismo,
fazia as provas aí de corrida do interior, 9 de julho, até antes dele já falecer, ele ainda teve na Vila Olímpia, fizeram uma prova Torquato Fante pelo serviço prestado, meu pai sempre também na atividade. Então, assim, ver a Marcela hoje com essa dedicação, com essa disciplina, com investimento de tempo, né, e dinheiro também para alcançar esses objetivos, é muito prazeroso, né? Dá muita alegria, principalmente para uma família que sempre conviveu dentro do esporte. Mesmo sem nunca ter ninguém de alta performance, né? De todos nós, eu tenho a minha irmã mais nova, que chegou a ter alguns títulos um pouco mais importantes em Campeonato Paulista de Patinação, alguma coisa assim, né? Mas eu nunca cheguei a isso. Ganhei torneio de tênis no clube, ganhei essa prova que eu fui nadar no mar lá, fiquei vice-campeão numa travessia da Poliana Okimoto, que chovia para burro. Eu fui embora, só fiquei sabendo que eu fui vice-campeão depois, porque nunca tinha imaginado, foi a primeira vez que eu fui nadar no mar. Também não nadei com esse objetivo, meu objetivo era só completar o percurso, né? Mas, assim, ver o que a Marcela está se empenhando hoje, como ela molda a vida dela para conciliar o trabalho com o esporte, mantendo grau de responsabilidade nos dois lados, né? É aquela coisa de você se sentir com o dever cumprido, entendeu? Como pai, você fala, bom, cumpri meu papel nesse sentido, até agora foi bem. E eu acredito que mesmo ela nunca, não vejo a Marcela agora parando com o esporte totalmente em algum momento. Eu acho que isso ela vai levar para ela, assim como a Rafaela também faz, assim como a Tatiana, que não é tão esportista, mas talvez o meu neto siga mais. Vamos ver como isso vai se comportar. Mas a Marcela é só alegrias. Eu acho que é exatamente isso, essa sensação de que você fez a coisa certa, porque a dedicação que elas têm hoje, como elas conseguem ter um tempo para treinar do jeito que elas treinam. A Mariana ainda tem a faculdade, o trabalho, e almejar participar dessas maratonas realmente é muito gratificante. Observar tudo isso, acompanhar tudo isso, é muito prazeroso e gratificante. E vocês conseguem fazer, eu acho que mais do que a gente esperava, porque, nossa, o desempenho de vocês é muito bom. Ai, para que eu vou chorar. É verdade, eu acho que o desempenho de vocês é muito, muito bom. Pelo tanto que vocês têm que dividir, têm que se dedicar, realmente é um esforço que tem que ser reconhecido. Não, acho que eu e a Mai, a gente fala bastante disso aqui. De fato, encarar esses ciclos não é fácil, mas a gente também só consegue por causa do apoio de vocês, por causa do apoio das pessoas que estão junto da gente nessa, assim, seja apoio de tempo, apoio emocional, tanto de vezes que eu tô estressada e vou desabafar com vocês, apoio de financeiro mesmo, né, quando às vezes eu já me lesionei e vocês estavam ali para ajudar a cuidar de mim. Então a gente consegue, de fato, é muito legal e a gente fica muito orgulhosa dessa conquista, mas a gente consegue também por pessoas que incentivam a gente, que são vocês. É muito bom saber que a gente tem a nossa torcida. Acho que é isso. Acho que sempre que eu precisei em provas difíceis, vocês estavam lá na linha de chegada. E para mim, assim, ano passado, a primeira coisa, eu cruzei a linha de chegada, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu celular para tentar fazer um FaceTime com vocês. E tava todo mundo chorando. Acho que era eu chorando, vocês chorando. E acho que é isso, né? No final do dia, quando a gente faz, é com vocês que a gente quer comemorar. E se a gente faz isso hoje, também foi porque lá atrás vocês passaram isso pra gente de alguma forma. E aí, pra gente finalizar, que nosso papo já tá acabando, se vocês pudessem dar um conselho para talvez alguém que tá escutando a gente que não teve esse exemplo em casa, mas quer passar a construir isso, e talvez levar isso para as próximas gerações que essa pessoa vai vir a ter, o que vocês dariam de conselho?
Bom, eu acho que a gente já falou muita coisa aqui ao longo do bate-papo sobre a importância do esporte na vida das pessoas, né, o quanto isso agrega e tudo. Então, se eu pudesse dar um conselho, primeiro, antes de você querer colocar os seus filhos, para a sua família, a importância do esporte, pratique algum esporte, né? Se interesse por algum esporte, porque se você não entender a força que o esporte pode dar para uma pessoa, fica difícil você impor e transmitir isso para outros. Então eu falo para alguns amigos meus, não sejam sedentários, né? Não usem qualquer tipo de dificuldade com uma desculpa, né? Qualquer um pode andar por meia hora todos os dias, né? Qualquer um pode praticar algum tipo de esporte que não envolva dinheiro, né? Basta você ter disciplina, interesse, né? E aí sim, se você entender e sentir o quanto o esporte é bom, você consegue transmitir para os outros. Sigam exemplos, né? Busquem ler também biografia de alguns atletas, o quanto foi a trajetória dessas pessoas, o quanto eles se dedicaram, o quanto que a dedicação a um esporte tem correlações com a dedicação com a vida, o quanto o esporte ensina o entrelaçamento entre as pessoas, né? O quanto o esporte ensina a importância de um trabalho em equipe, mesmo em esportes individuais, né? O tênis é um esporte também individual, no máximo uma dupla, mas que toda vez que você tem um torneio, você vê o cara agradecer o time, né? O preparador físico, agradecer a família, né? E famílias que tenham filhos, que tenham esposas, que tenham amigos ou parentes que praticam esporte, incentivem essas pessoas, deem apoio, né? Não sei quem acompanhou recentemente o depoimento do cara que foi medalha de prata na marcha atlética. O quanto que ele sentiu um peso de discriminação, dos caras falando, fica rebolando e não sei o quê. Então, o quanto que barreiras que ele teve que superar para atingir objetivos. E a história dele veio da onde? A mãe dele era atleta de marcha atlética. Já era atleta, ele não se incomodou de passar por essas dificuldades e se tornou um medalhista olímpico, né? Então, assim, invistam o seu tempo na prática de esportes, fujam de vida sedentária e todo mundo só tem a ganhar. E meninas, continuem fazendo o que vocês estão fazendo bem. Eu acho que o Sérgio falou certo, tudo. Exatamente, tem que dar o exemplo para você conseguir fazer com que o outro se interesse por aquilo, e aí depois que ele se interessar, você dá o suporte. Eu acho que esse é o segredo mesmo. Você primeiro dá o exemplo e o outro vai se interessar, e aí você faz a sua parte dando o suporte. E é muito importante, realmente, só tem a agregar o esporte na vida tanto na vida das crianças, adolescentes e das pessoas adultas, o não sedentarismo. Ai, gente, a gente agradece muito pela presença de vocês aqui hoje. A gente já falou isso no começo do episódio, mas foi uma honra vocês terem aceitado esse convite. É uma honra receber vocês aqui, que foram nossas primeiras influências no esporte. E ainda mais para finalizar essa primeira temporada, que a gente tá muito feliz. Então, gente, já vou deixar também meus agradecimentos a todo mundo que ouviu a gente, não só hoje, mas todos esses 20 episódios, que a gente viveu muita coisa por aqui. E em breve teremos mais. Exato, gente. Olha, foi muito especial. A gente deixou esse episódio pra fechar a temporada com chave de ouro de fato, e não podia ser com duas pessoas diferentes. Eu acho que se eu e a Má, a gente tá aqui hoje fazendo um podcast sobre corrida,
fato da gente ter tido essa sementinha do esporte plantada lá atrás, tá fazendo a gente colher vários frutos, não só no esporte, mas também em outros projetos super legais que a corrida tá proporcionando, inclusive a nossa amizade que veio através da corrida. Então acho que nada disso teria acontecido se não fossem vocês. E eu queria agradecer também a todas as nossas ouvintes por escutarem não só esse episódio, mas também toda a nossa temporada. A gente vai dar uma pausa muito breve. Se vocês ainda não escutaram algum dos outros 20 episódios que tem aqui, vai escutar agora ou escuta de novo o seu favorito, vocês vão ter um tempinho para revisar toda essa temporada. E sigam mais do que nunca agora o nosso Instagram e as nossas redes sociais, o @girlsrun.pod, para vocês ficarem ligados de todas as novidades que vão vir, e a gente se vê muito em breve na segunda temporada. Obrigada e até Tchau, mais. tchau. Tchau, obrigada. Better run